Então, a minha história com a oncologia é uma história bem diferente, né? Servir a oncologia é devolver para a oncologia a vida da minha mãe. Eu tive que abrir aquela porta para receber a minha mãe doente e tive a felicidade de abrir aquela porta para devolver minha mãe de novo para o mundo curada. Então, é uma história que faz com que todos os dias eu abra aquela porta e me dedique com muito mais vontade, porque eu devo muito ao Grupo Santa e devo muito à oncologia em especial. Eu sempre vi a oncologia como uma área muito desafiadora. São pacientes que chegam no consultório muito debilitados, muito abalados emocionalmente. É um diagnóstico muito difícil e a gente tenta lidar com esse paciente de maneira a colocar ele para cima, deixar ele no alto astral para tolerar bem esse tratamento. Remédios são iguais em qualquer prateleira. Eu também entendo que protocolos de tratamento estão escritos em todos os livros e a gente precisa, obviamente, se atualizar. Mas o carinho, a humanidade, o colo, o olhar no olho e entender cada um pelo seu próprio nome, eu particularmente acredito que essa é a grande diferença. No tratamento de oncologia, a gente tem uma relação muito próxima com o paciente, muito próxima mesmo. Então, a gente tem o dever de olhar nos olhos, olhar com carinho, com atenção, com empatia. E com isso a gente não faz um simples atendimento burocrático de assinar guias, porque a gente se envolve. A gente tem um serviço de manobrista, que também conhece todo mundo e um por um. A gente sempre começa com uma conversa meio informal, né? Como foi seu dia? Como foi a última vez que você esteve aqui? E aí quando o paciente começa a dizer, eu tive náusea, eu tive vômito. Nossa, eu achei que seria muito pior, eu não tô sentindo nada. São essas trocas, né? A gente tem um caso de um paciente, ele é celebridade aqui, né? Ele entra na recepção. Bom dia, seu Hiroshi, bom dia, seu Hiroshi, bom dia, seu Hiroshi. Ele fez questão de comemorar o aniversário dele com a gente na suíte, foi toda decorada, balão, bolo, vai muito além do tratamento do profissional, a gente faz parte da história de vida do paciente, né? Quem sou eu para fazer dar certo? Eu só tenho que aplicar o que eu aprendi, quem faz dar certo é Deus, né? Na verdade, eu nunca prometo cura para a doença para nenhum paciente. O que a gente promete aqui é que a gente vai cuidar de cada um como se fosse alguém da minha família, como se fosse meu pai, minha mãe, um irmão. Eu acho que isso faz a diferença nessa área oncológica, quando você lida com esse paciente com carinho, com amor, e eles percebem isso nos seus olhos quando estão aqui no consultório. Os meus pacientes sabem muita coisa a meu respeito e eu sei quase tudo deles. Quando eu perdi minha mãe e eu imaginei que eu estaria sozinha do lado dela no dia mais triste da minha vida, quem estava do meu lado eram os meus pacientes. Naquele dia eu entendi o que acontece dentro dessa oncologia, eu entendi o que acontece dentro do que eu faço. No final do tratamento, quando é geralmente a última, né, a última terapia, e a gente entra na suíte, a gente coloca uma música bem vibrante, toca o sino, aí todo mundo com a plaquinha, última fase, acabou. E é contagiante demais, é de arrepiar. Eu fico até lisonjeado quando o paciente vem e traz essa confiança em entregar, vamos dizer assim, a vida dele nas nossas mãos. Apareceu um coágulo de 5 centímetros na cabeça, né? Eu fiquei bem desanimado no início, né? Já tinha passado pela mastectomia, né? Não queria ter que passar por outro procedimento cirúrgico, né? Tão difícil de explicar para um paciente que você está com algo que é quase inoperável e de repente ele diz, não, mas tem um tratamento. O equipamento de radioterapia que a gente tem no Santa Lúcia é um dos mais modernos do mundo. Ele permite, por exemplo, fazer tratamentos altamente precisos, a gente chama de radiocirurgia. A gente, como neurocirurgião e que se dedica a isso, né, a gente se sente muito satisfeito e grato, né, por poder, dentro do fluxo de atendimento, né, do Grupo Santa, do qual o Hospital Santa Rosa faz parte, oferecer a vinda, então, a Brasília para a realização desse tratamento. Assim, saber que no Grupo Santa tem esse procedimento, né, radiocirurgia, foi um alívio total, né? E se não fosse a rádio, tipo, eu ia ter que meio que esperar encontrar com São Pedro, assim. Fui muito bem recebida, desde o aeroporto até aqui, o hospital. Eu só tenho a agradecer, tipo, o atendimento é muito top aqui. Quem faz isso aqui somos todos nós.
São os pacientes que emprestam a sua história para a gente, são os familiares que emprestam os seus amores para que a gente cuide, é o pessoal da recepção, é o pessoal da limpeza, é o pessoal da alimentação, são os enfermeiros, os técnicos, o fisioterapeuta, a nutricionista, a dentista, e são todas pessoas que vêm para cá e trazem o coração. Servir, entregar vida, entregar verdade. É isso, a parte mais importante do nosso trabalho.